Oi, pessoal, eu sou Lana. Por muito tempo, eu achei que nada em comum estava acontecendo na minha vida. Bem, pelo menos era o que eu pensava até o dia em que eu quase me machuquei. Deixe-me contar como foi. O problema é que eu sou sonâmbula. Eu sei que parece meio estúpido, mas na verdade é uma doença real que muitas pessoas têm. E eu também tenho, e há muitos anos. Mas eu não fazia ideia disso. Quando eu era pequena, meus pais notaram que às vezes à noite eu murmurava, levantava os braços e essas coisas, mas eles não deram muita bola para isso. Eles achavam que isso acontecia pelo fato de eu ter tido um dia muito intenso, ter lido algum livro assustador, ter assistido muito desenho animado e coisas do tipo. Eu não me lembrava de nada que acontecia à noite. Eu achava que tinha dormido bem. Por isso, meus pais decidiram não se preocupar tanto com isso e não me contaram que eu estava me mexendo e falando à noite. Todos na família chegaram à conclusão de que eu logo superaria isso e que, com o passar do tempo, tudo se resolveria. Mas a cura milagrosa não aconteceu. Eu cresci e meu sonambulismo ficou ainda pior. Agora, eu não estava apenas murmurando, mas eu estava falando mesmo, levantando da cama e caminhando pelo quarto. Depois de um tempo, eu calmamente ia para a cama e, claro, não me lembrava de nada pela manhã. Depois disso, meus pais removeram do quarto tudo que poderia acabar me machucando enquanto eu dormia. Mas eu continuei sem saber de nada, pois eles não queriam me assustar. Quando eu estava sonâmbula, meus pais ficavam me observando do corredor para ter certeza que estava tudo bem. Eles ficavam lá até eu ir para a cama e então voltavam a dormir. De qualquer forma, eles não podiam fazer nada e ninguém tinha coragem de me acordar. E sim, muitas pessoas dizem que é melhor não fazer isso. Pouco a pouco, meus pais se acostumaram com isso e relaxaram um pouco. Eu não saía do quarto e não pegava em nada que fosse afiado ou pesado enquanto dormia. Eu só ficava andando tranquilamente e voltava para a cama. Até que era divertido para minha irmãzinha. Se eu dormisse antes dela e ficasse sonâmbula, ela gostava. Mas nossos pais proibiram ela de me contar sobre o que acontecia à noite. Por isso, eu continuei vivendo na ignorância e tinha certeza que tudo estava bem. A primeira vez que ouvi falar que estava sonâmbula foi pela minha amiga Meg, quando eu tinha 13 anos. Somos amigas há muito tempo, mas meus pais nunca deixaram eu dormir na casa da Meg. E isso me deixava mesmo muito louca. Mas naquela noite decidi pedir mais uma vez à minha mãe. Eu fiquei implorando por mais de uma hora e no final, com muitos suspiros, minha mãe se rendeu. Mas claro, com a condição de que eu tomasse cuidado. Eu acenei com a cabeça e corri para a casa da Meg. Mais tarde, eu descobri que meus pais queriam contar para Meg sobre meu sonambulismo, mas acharam que isso iria assustá-la. Eles estavam torcendo para não ficar sonâmbula aquela noite. Eu estava muito animada por ficar na casa da minha amiga à noite. Isso era tão legal! Assistimos TV, comemos batata frita, falamos sobre garotos. E nada demais estava acontecendo, mas eu estava tão feliz. Depois de tudo isso, fomos dormir por volta da meia-noite. De manhã, cheia de energia e muito feliz, eu tentei acordar a Meg. Com uma voz de sono, ela respondeu que depois de tantas aventuras, ela iria dormir pelo menos até meio-dia. Eu não entendi nada. Que aventuras? Do que ela estava falando? Tive que sacudir a Meg para que ela me explicasse. Como resultado, ela disse que depois da meia-noite eu fiquei caminhando pelo quarto, dizendo coisas sem sentido e até rindo. A Meg disse que foi muito engraçado e divertido, mas naquele momento ela queria dormir e caiu no travesseiro. Por um segundo, eu até acreditei, mas depois achei que era só uma brincadeira. Sonâmbula? Ah, fala sério! Eu dei risada e acordei a Meg. Depois disso, ela ficou tentando provar para mim que estava falando a verdade, mas eu me mantive firme. No final, ela desistiu e parou de tentar me convencer. Estando bem feliz com o meu dia e comigo mesma, eu fui para casa. À noite, eu contei para minha mãe que a Meg estava tentando me enganar, mas que eu não era tão ingênua. Minha mãe pareceu estar assustada por um segundo, mas depois ela sorriu e disse que às vezes eu deveria acreditar nos meus amigos. Bem, já era hora de jantar. Alguns meses se passaram desde que passei a noite na casa da Meg e tudo estava normal, mas por alguma razão meus pais não deixaram mais eu dormir na casa dela. Isso me deixou muito brava, mas parecia que eles não se importavam e logo entendi por quê. Como de costume, eu fui dormir por volta das 11 horas aquela noite. O dia foi muito cansativo e eu estava exausta. Muitas coisas estavam acontecendo na escola, eu fui para a academia e fiz meu dever de casa. Eu adormeci sem problemas.
Como meus pais disseram mais tarde, cerca de 1 hora depois, eles passaram no meu quarto para verificar se estava tudo bem. Vendo que eu estava dormindo como um bebê, eles também foram dormir. Mas ainda fico com medo de lembrar o que aconteceu depois. Aparentemente, por volta das 3 da manhã, eu saí da cama e, como de costume, comecei a andar pelo quarto. Mas naquela noite não foi só isso. Pela primeira vez, eu caminhei sonâmbula para fora do meu quarto. De alguma forma, eu abri a porta da frente e, por milagre, não me matei enquanto descia as escadas. E então, eu acabei indo parar na rua. Talvez eu apenas andasse por ali e depois voltasse para casa. Mas a gente mora ao lado de uma rua super movimentada. Mesmo à noite, os carros passam em alta velocidade. E foi bem lá que eu parei. Não sei por quanto tempo fiquei lá, só sei que acordei com a luz forte e brilhante dos faróis. O barulho dos freios acordou os meus pais, e quando eles me viram pela janela, eles ficaram muito assustados e correram ao meu encontro. Eu abri os olhos quando minha mãe estava correndo em minha direção, afogada em lágrimas. Eu não entendi nada. Por que minha mãe estava chorando? O que eu estava fazendo na rua? Que carro era aquele? Por que o motorista estava ofegante com a mão no peito? Meus pais me levaram para casa e me colocaram na cama deles para que eu não fosse a lugar algum. No outro dia, no café da manhã, me contaram a verdade. Descobri que me tornei sonâmbula na infância e que muitas vezes eu falava e caminhava enquanto sonhava. Também ficou claro porque não havia tesouras e coisas afiadas no meu quarto e porque minha irmãzinha ficava me olhando admirada nas manhãs. Eu fiquei chocada e a Meg estava falando a verdade. Eu não conseguia acreditar. Depois disso tudo, meus pais começaram a me monitorar de perto e pensaram seriamente em me levar ao médico. E daqui a uns dias, iremos a uma clínica especializada. Agora, eu sempre me lembro daquela noite e toda vez, em minha mente, eu agradeço pelo motorista ter conseguido frear a tempo. Mas eu tenho certeza que não sou a única. Talvez algo assim já tenha acontecido com você. Você já andou por aí enquanto dormia? Conte sua história nos comentários, vai ser muito interessante. E se isso já aconteceu com seus amigos, compartilhe esse vídeo com eles. Curta o vídeo e nos conte as suas histórias semelhantes a essa.